Imagine encontrar um bebê dormindo em um berço, com a pele rosada, as mãos pequenas fechadas e até um leve movimento no peito, simulando a respiração. Você se aproxima, mas percebe que aquilo não é um bebê. É uma boneca. Uma boneca tão incrivelmente realista que chega a enganar o olhar e mexer com o psicológico de quem vê. As bonecas reborn, como são chamadas, parecem saídas de um pesadelo hiperrealista ou de uma galeria de arte anatômica. Mas o que está por trás dessas criações fascinantes, ao mesmo tempo, perturbadoras? Neste vídeo, vamos mergulhar no lado negro das bonecas reborn, e por que elas despertam emoções tão intensas, polêmicas tão profundas, e dilemas morais que você talvez nunca tenha parado para pensar. O apelo do realismo. A primeira coisa que chama atenção nas bonecas reborn é o realismo inacreditável. Elas não são feitas em série, como bonecas comuns. Cada uma é esculpida e pintada à mão por artistas especializados. Eles aplicam camadas e mais camadas de tinta para simular a pele real de um bebê. Colocam cílios fio a fio, cabelos implantados manualmente e até pequenas veias azuis sob a pele. Algumas vêm com batimentos cardíacos simulados, outros com sistema de aquecimento corporal. Parece ficção científica, mas é arte. E esse nível de perfeição desperta algo muito poderoso: o instinto emocional humano. Tem gente que compra uma reborn para lidar com a saudade de um filho que perdeu. Outras pessoas querem sentir de novo a experiência de cuidar de um bebê. O problema é que essa relação vai muito além da arte. Em alguns casos, vira uma simulação completa da maternidade, com direito a carrinho, quarto infantil e até certidão de nascimento. A ética da simulação. Mas até que ponto esse apego é saudável? Aqui entra o grande dilema ético. Porque quanto mais realista a boneca, maior a chance de que a fantasia acabe se confundindo com a realidade. E isso pode ser perigoso, principalmente quando envolve pessoas fragilizadas emocionalmente. Psicólogos alertam que, para alguns indivíduos, a boneca pode deixar de ser uma representação simbólica e passar a ocupar o lugar de uma criança real. Isso pode atrasar processos de luto, aprofundar quadros de depressão ou criar uma dependência emocional que afasta a pessoa do convívio social. Em outras palavras, o que começou como arte ou terapia pode se transformar numa fuga completa da realidade. E essa confusão entre o real e o imaginário pode ter consequências graves. A arte da criação e do colecionismo. Por outro lado, também é importante entender o valor artístico e cultural dessas bonecas. Não estamos falando de brinquedos industrializados, mas de peças únicas, criadas com um nível de dedicação impressionante. Muitos artistas reborn se consideram escultores de emoções. De certa forma, são mesmo. Eles não criam apenas bonecas, mas histórias. Cada peça é personalizada com nome, data de nascimento fictícia, até personalidade. Existe uma comunidade inteira em torno desse universo, com exposições, feiras e fóruns de discussão. Para colecionadores, é como adquirir uma escultura viva. É um mercado de nicho, mas extremamente ativo, e que movimenta milhares de reais por peça. A arte reborn virou um estilo próprio, com suas técnicas, escolas e ídolos. Então, ignorar o lado artístico da coisa seria injusto. Mas a linha entre arte e obsessão continua sendo extremamente tênue. A importância da perspectiva. E aí entra um ponto essencial: o equilíbrio de perspectiva. Porque as bonecas reborn podem sim ter um papel positivo. Para algumas pessoas, elas ajudam no processo de superação de traumas. Funcionam como uma espécie de apoio emocional, como um travesseiro da infância que você nunca largou. Também servem como ferramenta terapêutica em clínicas de Alzheimer, onde pacientes interagem com as bonecas de forma afetiva. Em alguns casos, essas interações despertam memórias e geram conforto. Só que o mesmo objeto que pode curar, também pode machucar. Por isso, é essencial que o uso das bonecas seja feito com acompanhamento, especialmente em contextos delicados. A questão aqui não é proibir, mas entender e orientar. Afinal, tudo depende do motivo por trás da compra e da forma como a pessoa se relaciona com a boneca. O futuro das bonecas renascidas. Mas agora vem a parte mais intrigante: o futuro das bonecas reborn. Com os avanços da robótica e da inteligência artificial, não estamos muito longe de ver versões dessas bonecas que se mexem, choram,
reconhecem vozes e reagem ao toque de forma cada vez mais realista. Isso pode transformar completamente a experiência. E a polêmica. Imagine uma boneca que não apenas parece viva, mas também se comporta como tal. Uma simulação de maternidade perfeita. O conforto da presença sem os desafios da criação. Parece tentador, mas também assustador. Será que estamos prestes a criar substitutos emocionais para vínculos humanos reais? Será que vamos preferir bonecas programadas em vez de relações humanas imprevisíveis? Essas são perguntas que não dizem respeito só às bonecas, mas à nossa relação com a própria humanidade. No final das contas, as bonecas reborçam o espelho. Elas refletem nossa capacidade de criar beleza, mas também nossa fragilidade emocional. Mostram como a arte pode tocar fundo, ao ponto de provocar lágrimas, sorrisos ou confusão mental. E talvez o maior dilema não esteja na boneca em si, mas em nós mesmos. O que estamos buscando quando nos apegamos a algo que não vive, mas parece viver? Um vazio, um consolo, uma segunda chance. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que as bonecas reborçam arte, terapia ou um perigoso escapismo? E se curtiu o vídeo, já deixa o like, compartilha com alguém que precisa conhecer esse universo e se inscreve no canal para mais conteúdos que te fazem pensar. Até a próxima!